Deixou o cotovelo ali usar, hein? E levou também o amarelo o Serginho. Chamado cartão vermelho. Expulsou o Serginho. O toque do Marcinho com o Rogério Ceni, os dois na bola. E o Rogério Ceni levou a pior, né? O goleiro sempre leva a pior nesse lance. A França tá passando, vai pegar no 2 contra 2, hein? Olha o França, botou na frente, é falta pra cartão, hein? É falta pra cartão, é vermelho, expulso, camisa 4, Augusto. Venceu o Corinthians, líder invicto do Campeonato Brasileiro até aqui, e vem com muita moral para pegar o São Paulo, que vive um momento muito difícil. Perdeu mais uma vez no final de semana, em partida que o Sport TV mostrou ao vivo para todo o Brasil em Belo Horizonte, para a equipe do Atlético Mineiro por 1-0, e joga hoje em Bragança, embalado, o Bragantino embalado, e o São Paulo precisando de uma vitória. Será realmente um grande jogo aqui em Bragança Paulista. Bom dia, a equipe do Bragantino confirmada pelo técnico Heron Ferreira com o número 1 Emerson, 2 Marcinho, 3 Jefferson, 4 Augusto, 6 Ronaldo Alfredo, 5 Marcão, 8 Caçapa, 10 Carlos Zara, 11 Piá, 7 Leto e número 9 Reinaldo. A equipe do São Paulo com Carlos Lima. Boa noite, Deva, teleassinante em todo o Brasil. São Paulo conta hoje com as voltas de França ao ataque e Alexandre no meio de campo. O time definido pelo técnico Nelsinho com Rogério Ceni 1, Zé Carlos que retorna à lateral direita 2, Rogério Pinheiro 3, Márcio Santos 4 e Serginho número meia dúzia. Meio de campo com Sidney 5, Alexandre 8, Fabiano 7 e Souza número 11. Na frente, Dodô 10 e França, camisa número 9. Arbitragem a cargo de Wilson de Souza Mendonça, ele que é de Pernambuco, auxiliado por Eric Bartolomeu Bandeira, também de Pernambuco, e Sérgio Senedese de São Paulo. Vai dar a saída a equipe de Bragança Paulista. Temperatura mais uma vez muito fria na noite do interior do estado de São Paulo. O inverno está demorando muito esse ano. O frio está castigando realmente, principalmente o interior do estado. Começa a partida, deu a saída o Bragantino. Uma falta marcada, tem pressa Dodô. Soltou com o Serginho. Convocado também para a seleção brasileira e uma atuação muito discreta no último domingo contra o Atlético Mineiro. Leto. Alexandre vem por baixo com vontade. Acabou atingindo o pé do Leto. O pé esquerdo do camisa 7 do Bragantino está no gramado. E o Wilson de Souza Mendonça pegou a falta do Alexandre nesse lance que você está acompanhando. E o jogador Carlos Miguel, há muito tempo no departamento médico, deverá retornar sábado diante do Vasco, mas teve que viajar às pressas para o sul do país devido ao falecimento de sua mãe. Está aí a informação triste do repórter Carlos Lima. Carlos Miguel, que vem tendo problemas seguidos de contusão. A última contusão foi contra o Cruzeiro, no jogo que o São Paulo não só perdeu o Miguel, mas perdeu também Raí. Mais uma falta para a equipe do Bragantino aqui pela direita. Na bola, Ronaldo Alfredo. Vai partir no levantamento, bola para a área. Carlos Zara, Brasil, tocou de cabeça. Gol! Jefferson. Jefferson é do Bragantino. Estava lá o zagueiro para conferir de cabeça. Mais uma vez o lance para você, bola para a área, Márcio Santos subiu, não achou nada. Cobrança do Ronaldo Alfredo, perfeita, na cabeça do zagueiro do Bragantino. Subiu mais que a zaga do São Paulo com 4 minutos, primeiro tempo. Sai na frente o Bragantino, Jefferson. Bragantino 1, São Paulo 0. O jogador do Bragantino, Fabiano, Sidney, Rogério Pinheiro. Faltas do Bragantino, 7 contra 4 do São Paulo, isso com 7 minutos de jogo, hein? 11 faltas em 7 minutos. Serginho levou pela esquerda, partiu o levantamento, bola para a área, saiu do gol Emerson. Primeiro bom momento para a equipe do São Paulo, na subida do Serginho aqui pela esquerda, levou perigo, hein? Vai subir Alexandre. Primeiro que o Caçapa chega botando para fora. Olha só o lance do Emer, como saiu ali. Com 2 jogadores do Bragantino fazendo a proteção e mais um terceiro jogador do São Paulo vindo de trás. Não deu para o Sidney. E aí o Bragantino pegou do meio, já partiu contra-ataque armado pelo Carlos Zara. Já se meteu o Reinaldo.
Piá também pediu o lançamento. Defesa do São Paulo aberta. Passou pela bola. Piá ajeitou. Leto pediu. Ele bateu direto. E aí saiu se desculpando principalmente pro Leto. Olha o Leto. Vindo de trás. Se toca o Leto, fatalmente faria o segundo gol para a equipe do Bragantino. No contra-ataque, São Paulo completamente aberto no seu sistema defensivo. Serginho. Souza. De volta para o Serginho. Tem pela frente ali o Marcinho. Boa tabela, hein? Serginho já recebeu aqui na esquerda. Lá vem lançamento muito fechado. Bateu direto. O Emerson espalma. Um grande lance em Bragança Paulista. Estava atento mais uma vez o Emerson. Praticamente na linha da pequena área ali para interceptar o cruzamento. E o Serginho inteligente bateu direto. Quase o gol de empate aqui em Bragança. Olha só o lance. Por outro ângulo. Foi bem o Emerson. Vai partir na cobrança, escanteio pelo lado direito. De pé esquerdo, cobrança vem por baixo. Quem tirou foi o Caçapa, é mais um escanteio, só que agora é do outro lado para a equipe do São Paulo. Tá aí o Dodô. Tá na área, tem 8 gols na competição e busca artilharia do Campeonato Brasileiro. Passamos de 20 minutos, primeiro tempo. 0 São Paulo, 1 Bragantino. Cobrança do lado direito, mesmo assim o Souza se apresenta. Vai partir a cobrança com o pé esquerdo. Dodô se movimenta muito na área. Levantou, boa cobrança. Por cima, passou por todo mundo. França ajeitou, perdeu o pique da bola no pé esquerdo. Bateu, travado. E aí o Bragantino mais uma vez tenta sair em velocidade no contra-ataque. Recebeu o Zara. Atrás com o Piá. Reinaldo aberto pela esquerda. Leto aqui na direita. Preferiu o toque com o Zara. Mais atrás ele tem Ronaldo Alfredo pelo meio, o Caçapa. Vem por trás ali o França, se enrolou, o Caçapa, Fabiano tomou. Dodô estava adiantado, partiu a enfiada, não foi como o Fabiano gostaria. O Fabiano está no chão, ficou pedindo a falta, olha só a bronca que ele levou do Wilson de Souza Mendonça. Mais um lançamento para o Reinaldo. Bem o Rogério Ceni. Aí sai na boa com o Serginho. Já corta bem em cima do Leto. Os dois atacantes do São Paulo bem adiantados, hein, Raul? O Dodô e o França. É verdade, é uma distância muito grande entre os atacantes do São Paulo e o seu meio-campo. O meio-campo muito atrás, quer dizer, isso de propósito, porque o time do Bragantino marca sim, quer dizer, pressiona a saída de bola do time do São Paulo, que tem dificuldades em trabalhar essa bola no meio-campo. Não há qualidade da saída de bola no meio-campo. Aliás, o São Paulo não tem a posse de bola no meio-campo, não consegue criar absolutamente nada para a dupla de atacantes. A não ser quando faz o jogo pela lateral do campo, aqui pelo lado esquerdo com o Serginho, ou com o Zé Carlos, que praticamente fez uma jogada só de linha de fundo nessa partida. Mais um problema aí para o técnico Heron Ferreira. E agora há pouco você viu a bronca do Wilson Souza Mendonça em cima do Emerson. Olha o lançamento para o França de cabeça, apareceu o Emerson! E o Emerson já vai se destacando na partida. A terceira defesa dele importante na partida está aí. Vasco 0, Sport 0. Jogo que o Sport TV transmite ao vivo para todo o Brasil, menos a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro. E aí o Vitória 0, Curitiba também 0. Passou pela bola, Dodô. Chegou na boa pro Serginho aqui na esquerda. Botou velocidade, tá na área. Vai bater direto o Emerson. Gol! Serginho! Explode o torcedor do São Paulo em todo o Brasil. É um empate em Bragança. Botou velocidade, raça, fôlego pela esquerda. Botou um tiro cruzado na diagonal, olha só. O Marcinho atrás dele, pegou praticamente sem ângulo. Uma bola difícil, o Emerson ainda tocou. É um empate do São Paulo em Bragança com 28 minutos, primeiro tempo. É o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Bragantino 1, São Paulo também 1. Mais em marcar, não quer sair muito da sua defesa. Tá aí a opinião de Raul Plasman. Falta por trás ali do Rogério Pinheiro, cartão para ele, hein, Carlos Lima. Cartão para o jogador do São Paulo, Rogério Pinheiro. Foi o primeiro gol do Serginho no Campeonato Brasileiro, o terceiro nesta temporada 1998. Tá aí o Rogério Pinheiro já na pequena área. Recebeu o segundo cartão amarelo da partida. Confirmando para ele, Rogério Pinheiro, cartão amarelo. Primeiro foi para o Caçapa.
E o Zara se apresenta para a cobrança. Foi mais ou menos assim, só que do outro lado que o Bragantino chegou. A abertura do placar aqui em Bragança. Rolada, Zara bateu direto. Rogério Ceni espalma. A bola vai para fora e escanteio para a equipe do Bragantino. Já passamos de 29:35 agora. Bragantino 1, São Paulo 1. Mais uma vez o Zara de longa distância. Cobrança para o pé direito. Leto na primeira trave. Partiu a cobrança. Vem pelo meio. Rogério Ceni sai bem do gol. E aí tentou pegar no contra-ataque ali. Foi impedido pelo Reinaldo. E os dois saem batendo boca ali, hein? Acalmou tudo o Rogério Ceni. Mais uma vez a ótima saída do goleiro São Paulino, também convocado para a seleção brasileira. Um lance no mínimo curioso aqui, que o jogador do São Paulo passou pelo Wilson de Souza Mendonça e acabou caindo, hein, Carlos Lima? É verdade, foi um lance até estranho, porque o Rogério Pinheiro acabou caindo assim de repente, uma hora para outra. Passamos de 30 minutos de jogo em Bragança Paulista. Bragantino 1, São Paulo também 1. Foi o Fabiano. O Fabiano, mau start do Fabiano, hein? Não teve nenhum choque para cima do Fabiano. Ele conversava ali com o Wilson de Souza Mendonça e acabou caindo. Parece ser uma pancada no nariz. Tá sangrando o nariz do Fabiano ali, hein? A distância me pareceu uma cotovelada no nariz do Fabiano. E ele está sendo retirado de maca neste momento. Está ali do lado do Paulo Lima. No mínimo ele se aproximou do Wilson de Souza Mendonça para reclamar. E depois acabou caindo. Ele apoiou, saiu o gol do São Paulo. E pelo lado de cá, o Heron pede permanentemente que o Carlos Zara marque o Sérgio. Vai expulsar o Carlos Zara, hein? Vai expulsar o Carlos Zara. Ficou no amarelo. Mas foi nítida a cotovelada. Foi nítida a cotovelada do Carlos Zara. Deixou o cotovelo ali, o Zara, hein? E levou também o amarelo o Serginho. Chamado cartão vermelho. Expulsou o Serginho. O Serginho deve ter xingado o juiz. É a única explicação. Ele puxou o amarelo e logo em seguida puxou o cartão vermelho. Agora a indignação é total no banco do São Paulo, Diego. E tem sido essa a rotina do São Paulo do Campeonato Brasileiro. Normalmente, no momento da partida mais importante, tem um jogador expulso. Estamos revendo aí como realmente o Zara deu uma cotovelada no Serginho. A imagem não deixa nenhuma dúvida. O árbitro puniu o Zara com o cartão amarelo. O Serginho reclamou, levou o amarelo também. Deve ter dito mais alguma coisa e aí tá fora. Mais uma vez, na circunstância do jogo, Raul Plasma, o árbitro acaba beneficiando indiretamente o infrator. Você tem toda a razão, Deva. A gente tem conversado muito, dito muito esse tipo de coisa nas transmissões. Quer dizer, é claro que o jogador que entrou, o Carlos Zara, já era para ter levado o vermelho. Com isso, o Serginho não teria levado o amarelo e depois, consequentemente, o vermelho por reclamação. Olha aí, isso é uma agressão para cartão vermelho. Então o que ele vai pensar? Cartão vermelho por reclamação, aí ele dá o vermelho. Mas num lance de agressão, quer dizer, é incrível isso. A gente consegue entender como é que uma arbitragem tem esse tipo de atitude. E não é um jogo, só esse jogo aqui, tem sido assim em quase todos os jogos. Então, a agressão do Carlos Zara, que não foi punido com vermelho, claro que o Serginho não tem que reclamar nada, tem que ficar calado, provocou a expulsão do jogador do São Paulo. Porque o juiz, agora não cabe, claro, ao Serginho julgar. Ele tem que ficar calado, revoltado, ele pode xingar depois que acaba o jogo, enfim, fazer tudo, menos esse comportamento também não poderia ter, né? Deva, pois não. Ver se a gente consegue falar com o Nelsinho sobre essa expulsão. O que dá para falar num lance como esse, Nelson? Eu não falo mais nada, viu? Não falo mais nada. A arbitragem nossa está tão confusa que esse juiz nós já esperávamos nisso. Ele é atrapalhão mesmo. É louco. Serginho. Em posição do Sidney. França. Mais uma vez a posse de bola para a equipe do São Paulo. Aqui pela esquerda. Olha o lance aí do Jefferson em cima do França.
Já passamos de 45. Vamos até 48 em Bragança Paulista. Vai bater o Sidney. De bola parada. Congestionamento total na grande área da equipe de Bragança Paulista. Sidney por cima. Olha o toque de cabeça. A bola vai embora pela linha de fundo. Chegou por trás ali o Márcio Santos. Tá voltando o Fabiano. Mas quem subiu foi o Márcio Santos. Vamos rever? Olha só o Márcio Santos vindo de trás ali. A bola passando pelo Fabiano. Ricardo, primeiro tempo, Raul. Eu acho que sim, o time do Bragantino teve a posse de bola, marcou melhor no meio campo, mas o São Paulo criou algumas situações também, mesmo com menos volume de jogo. O Bragantino teve um erro, poderia até ter marcado mais um gol, mas errou muito na finalização, né? na hora do passe da última bola. Muito bem, com 47-29, apita Wilson de Souza Mendonça, final de primeiro tempo em Bragança Paulista. Bragantino 1, São Paulo também 1. Bragantino, 4 gols até agora, Deva. Muito bem, tá aí o trabalho do repórter Paulo Lima, do gramado também o Carlos Lima. É um detalhe curioso, uma pessoa ligada ao São Paulo Futebol Clube passou correndo aqui no gramado e jogou um sapo no campo, uma perereca, um sapo. A distância não dá para ver bem, mas ele deixou cair propositalmente e foi embora. É um sapo realmente que foi jogado por uma pessoa do São Paulo. Não sei se por uma questão de superstição ou não, mas esse sapo que está sendo mostrado aí foi jogado por uma pessoa do São Paulo. São Paulo não muda, é o mesmo time para o segundo tempo. Agora, o que seria interessante seria descobrir quem que trouxe esse sapo, hein, Raul? Enquanto o sapo estiver vivo aí, vagando pelo gramado, não tem problema. O pior é enterrar o sapo com o nome dentro da boca e costurar. Muito bem, nós temos alguns lances interessantes de Vasco e Sport. Olha o sapo aí, fazendo o seu show particular nesse intervalo de jogo aqui em Bragança. No segundo tempo aqui em Bragança Paulista, com a saída do São Paulo, acompanhamos alguns lances de Vasco e Sport com a narração de Luiz Carlos Júnior. E o Bragantino não mexeu para o segundo tempo, assim como o São Paulo, Deva. Abertura com Ronaldo Alfredo. Sobe mais uma vez o Bragantino. Momentos iniciais do segundo tempo. Abertura para o Reinaldo, chegou na boa. Partiu para o pé direito, lá vem lançamento, bola para a área, bateu direto, Rogério Ceni. Muito inteligente o Reinaldo, bateu uma bola cruzada ali, obrigou o Rogério Ceni a participar bem do jogo neste início de segundo tempo. Já está se metendo o Marcinho, o Márcio Santos antecipa para cima do Leto. Tentou a finta, cresceu para cima do Márcio Santos e se deu bem. Fez uma graça ali, mais uma vez levou a melhor no lance, Rogério Ceni. No choque com o Marcinho, levou a pior o goleiro do São Paulo, hein? E o Rogério Pinheiro imediatamente pede a presença do departamento médico do São Paulo. Um choque do Marcinho com o Rogério Ceni, os dois na bola. E o Rogério Ceni levou a pior, né? O goleiro sempre leva a pior nesse lance, Raul. É um lance perigoso, mais um carrinho. A gente volta a mesma ladainha de sempre, né, Deva? O carrinho é realmente um lance perigoso. Ele poderia ter até evitado esse tipo de lance, que a bola estava praticamente nas mãos do goleiro Rogério. Mas, infelizmente, ainda não temos o reconhecimento da FIFA que esse tipo de lance é perigoso e deveria ser punido em qualquer tempo com cartão vermelho, né? Mas a gente chega lá um dia. Vamos rever, olha só. Ele ainda tenta, ele tira um pouco a perna, né? Quer dizer, ele não tem a intenção de atingir, mas o lance é sempre um lance perigoso, independente da sua intenção. Tá aí o Rogério com 3 saídas do gol até aqui. 2 delas no primeiro tempo e muito bem, com 4 defesas importantes do Rogério Ceni na partida. Esse é um momento, Raul, muito especial no futebol, porque o goleiro está ali trabalhando com a mão e normalmente ele se atira nos pés do atacante. Quer dizer, sempre quem leva a pior é o goleiro numa situação como essa. E como é esse momento, Raul? Naquele momento que você vê a bola chutada, uma distância ali de 2 metros para o goleiro, 2 metros para o atacante, você tem que chegar antes. Como é que é esse momento para o goleiro, Raul? É por isso que dizem que goleiro é doido, né? Mas de qualquer forma você tem que ir para o lance. É claro que você vai levar desvantagem nesse tipo de situação. O adversário vem com os pés e você vai com a mão. Então ele vem calçado com as chuteiras e você vem praticamente com as luvas só. Claro que você leva sempre desvantagem. E por isso que o goleiro tem a preferência, né? Quer dizer, qualquer toque nele, o juiz tem a obrigação de marcar.
E o Sapo está causando polêmica aqui embaixo. O pessoal do Bragantino aqui da retaguarda querendo parar o jogo para tirar os sapos de campo, mas o representante da Federação Paulista não está permitindo. E nós tivemos pro atendimento do Rogério 2 minutos e 10 de paralisação. De cabeça na boa, recuo. Tá aí o Rogério completamente recuperado. Com o Dodô. Ronaldo Alfredo. Tudo bem com o Piá, que já vai retornar. A informação do Carlos Lima. Caçapa. Levou para o pé direito. Marcinho já subiu, hein? Subiu e recebeu. Chegou o Sidney. Lá vem bola para a área. Olha o desvio. Leto! Grande lance da equipe do Bragantino. Leto com o pé esquerdo pegando na frente. Olha o lançamento do Marcinho. Ele chegou. Rogério Ceni estava no lance. Já passamos em 10 minutos de jogo, segundo tempo. As emoções do Brasileirão. 98, Bragantino 1, São Paulo também 1. Piá, tentativa de enfiada com Reinaldo. Souza bate de primeira, Alexandre recebe. França tá passando, vai pegar o 2 contra 2, hein? Olha o França, botou na frente, é falta para cartão, hein? É falta para cartão, é vermelho, expulso, camisa 4, Augusto. Claramente. Ele saiu da bola para impedir a passagem do jogador do São Paulo, Raul. Ele vinha em alta velocidade, o choque foi violento. Ele poderia ter acontecido uma consequência maior. Ainda bem que não houve nada, mas a intenção ficou clara de praticar a falta. O cartão vermelho foi muito bem aplicado. Agora, Deva, nós já tivemos lances piores do que esse. Já vimos coisas, carrinhos violentos. Cartão vermelho para o Augusto, número 4. Tivemos momentos críticos na partida em que o cartão poderia ter sido aplicado também. Então, essa falta de critério é que preocupa muito a gente, é que tira do sério alguns jogadores, é que faz com que o futebol tenha uma arbitragem a cada momento, a cada tempo de jogo e a cada partida. No banco, e agora está sem confiança, sem o ritmo. Evidentemente que o ritmo é tudo no jogador, né? Quer dizer, ele perde quando sai do time, fica algum tempo fora. E também falta confiança nele para sair e deixar um buraco aqui nas costas. Olha o Souza, boa jogada, bateu direto de bico. A bola passa à esquerda e levou perigo, hein? Fez um grande lance ali o jogador Souza, olha só. Então ele bate de bico, tentou o canto esquerdo e a bola para fora. Mas foi uma boa tentativa do São Paulo. Mais um passe errado, o São Paulo recupera com o Sidney, daí para o Alexandre, e o França já partiu, tem condição legal. Bola enfiada para ele, pode pintar na cara do gol. França levou, escapou, vai pintar o gol. França perdeu! Incrível a chance desperdiçada pelo São Paulo com o França, ele fez tudo certo. O goleiro fechou para cima dele, escapou também, faltou tranquilidade no pé esquerdo, botou por cima. Com 24 minutos agora, segundo tempo, Raul recebeu ali o Ronaldo Alfredo. Piá. De volta para ele. Por baixo, escapou do Zé Carlos. Tá valendo, hein? Leto, tá na área, bateu por baixo. A bola passa à direita, leva perigo. Sem desvio, é tiro de meta para a equipe do São Paulo. Foi rápido o Leto, hein? Pegou, bateu direto, mas o Rogério estava no lance. Vai chegar o Fábio Aurélio na sua primeira participação, chegou e botou para fora do estádio. Não chegou a sair, mas por muito pouco. E o São Paulo, Deva, terá mais 12 jogos pelo Campeonato Nacional, sendo que 8 serão realizados em casa. 2 clássicos contra Corinthians e Portuguesa. O jogo da Portuguesa será no Pacaembu e o São Paulo sairá mais 4 vezes. Portanto, terá 8 jogos em casa para se reabilitar no Campeonato Nacional. É por isso que essa vitória de hoje é muito importante para a equipe do São Paulo. Na bola, Ronaldo Alfredo. 34 e 40. Segue 1 a 1, esse é um jogo muito truncado no segundo tempo. Vem a cobrança, Ronaldo Alfredo bateu! Tocou de cabeça o Marcão em cima do Rogério Ceni, bola para fora. Que perigo para o Rogério. Para a equipe do São Paulo, a bola pela linha de fundo, é só tiro de meta. Olha o lance. Uma bola complicada, ela vem na diagonal, quer dizer, o goleiro espera, na frente aparecem os adversários, o próprio defensor, isso tudo, o goleiro fica numa situação muito difícil. Agora deu muita sorte que a bola acabou saindo, né? Marcação, França pediu na área, a inversão é com o Cláudio, que participa pela primeira vez do jogo também. Tá passando o Fabiano, preferiu o toque pelo meio, tentou levar o Dodô, é falta.
E daí é para o Rogério Ceni, que já deixou o gol, está subindo para a cobrança. O Bragantino teve um bom momento de bola parada, não aproveitou. Aí o Dodô derrubado, a falta marcada, está subindo o Rogério Ceni. Na passagem, recebeu uma força aqui dos companheiros, do Márcio Santos, também do Rogério Pinheiro. O São Paulo busca uma vitória extremamente importante jogando fora de casa. Já passamos de 36 minutos, etapa final. E o jogo está se resumindo a isso, as faltas, aos lances de bola parada no segundo tempo. Bragantino perdeu a sua chance. Tá aí o Zara, tentando atrapalhar a concentração do Rogério Ceni. Fábio Aurélio também na bola. Preparado o Rogério, vai de pé direito. Formada a barreira ali do Bragantino com 6 jogadores. Lá vai o Rogério, cobrança para o pé direito. Wilson de Souza Mendonça com o mesmo rigor aplicado na barreira do São Paulo. Ele vem para tentar controlar aqui a barreira do Bragantino. E lá vai o Rogério. 3 jogadores do São Paulo por lá também atrapalhando. Partiu o Rogério, cobrança por cima e para fora. Aí o Emerson que agradece. Enquanto você vê no detalhe o Rogério Ceni voltando. Bateu com efeito, mas sem direção. Dodô. Alexandre. Soltou pela esquerda, está subindo o São Paulo com o Fábio Aurélio. Lá vem lançamento, passou por todo mundo, chegou no França, dominou no pé esquerdo, bateu! Gol! França! Explode o torcedor do São Paulo em todo o Brasil! Com 46,50. Levou para o pé esquerdo, bateu no canto esquerdo, não chegou o Emerson. De virada, São Paulo 2, Bragantino 1. Mais uma vez o lance para você. Artilheiro é isso, achou o espaço, França. De virada vai dando uma vitória muito importante para o São Paulo do Campeonato Brasileiro de Futebol. São Paulo de virada 2, Bragantino 1. Recebeu França, autor do segundo gol. Gol que vai dando uma vitória muito importante para o São Paulo na competição. Márcio Santos. Quando apita Wilson de Souza Mendonça. Final de partida em Bragança Paulista, o São Paulo de virada. Vence a equipe do Bragantino por 2-1 imediatamente.